No último bloco que desenvolvemos, eu lançava uma pergunta. E se o bem for desapropriado para uma finalidade e não houver o atendimento àquela finalidade? O que acontece? Bem, o conceito que se forma sempre que um bem é desapropriado e não é destinado à sua finalidade original é o conceito formado pela expressão predestinação. Predestinação é a situação que ocorre sempre que um bem é utilizado fora da finalidade legal para a qual se destina. É feliz o professor José dos Santos Carvalho Filho quando vê duas formas diferentes de predestinação. A predestinação lícita e a predestinação ilícita. Há autores que contestam um pouco essa ideia de predestinação lícita, mas prefiro trabalhar com esse conceito que me parece apropriado, inclusive também seguido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. A predestinação lícita ocorre sempre que o bem não é utilizado dentro da sua finalidade pública originalmente estabelecida, mas é utilizada em outra finalidade pública, que poderia ter ensejado aquela desapropriação. Por exemplo, desaproprio um bem para fazer uma escola, mas faço uma creche. Desaproprio o bem para fazer uma creche, mas faço um museu público. Desaproprio um bem para fazer um museu público, mas faço um teatro público. Ora, se eu desaproprio um bem para uma finalidade pública, nada me impede de utilizar este bem em outra finalidade pública, que poderia ter ensejado a mesma desapropriação. A doutrina e a jurisprudência não veem nisso nada ilícito. É uma mudança de finalidade? É, mas é uma finalidade também pública. Então, portanto, não se descaracteriza a situação expropriatória. Não há propriamente uma violência ao direito do proprietário. Por isso, a predestinação ela pode ser lícita. Ela ocorrerá quando a finalidade em que eu empregar o bem não for aquela que originalmente era a que objetivava a desapropriação, mas que acabou depois, pela circunstância administrativa, mudando, sem que exista propriamente uma violência, uma transgressão à ordem jurídica. Porém, nem sempre ocorre assim. É possível que o poder público desaproprie para uma finalidade pública e depois não mais o destine a uma finalidade pública. Destine, por exemplo, a um particular, faça uma doação, faça uma cessão a um particular, para que ele utilize para finalidades que não são finalidades que poderiam ter ensejado a desapropriação. Quando isso acontece, quando o bem não é utilizado numa finalidade pública, aí eu tenho a predestinação ilícita. Sempre que o poder público destinar o bem a uma finalidade que não é pública, ele transgride a ordem jurídica. Ele fez uma violência contra o direito do proprietário e o atingiu, desviando-se efetivamente de qualquer finalidade que poderia ter ensejado o ato expropriatório. Aí então eu tenho a predestinação ilícita. Predestinação lícita, portanto, é o desvio da finalidade originalmente estabelecida, mas o emprego do bem em outra finalidade pública. Predestinação ilícita, portanto, é o desvio da finalidade pública original para que o bem seja aplicado em finalidade que não poderia ter ensejado a desapropriação, em finalidade que não é pública. Bem, está claro, portanto, então, que a predestinação se associa com o emprego do bem à finalidade para a qual ele estava originalmente associado. E o que acontece nesses casos? Quando a predestinação é lícita, como já disse, nenhuma consequência. Mas quando é ilícita, nós temos que estudar as consequências. Vejam, é perfeitamente possível o poder público evitar a predestinação ilícita. Vamos imaginar que o poder público desaproprie o bem para uma finalidade pública e depois não tenha mais razão de ser para destiná-lo. Como resolver o problema? Como não cair na ilicitude? A lei deixa claro que é possível evitar a predestinação ou as consequências de uma predestinação ilícita através de uma regra que está prevista no próprio Código Civil brasileiro, que diz que quando o poder público desiste de utilizar o bem numa finalidade pública qualquer, ele tem o direito, ou perdão, o dever de oferecer ao expropriado o bem para a requisição. O Código Civil estabelece um direito de preferência do expropriado em poder readquirir o bem pelas condições de mercado daquele momento. Então, por exemplo, o poder público, ele pura e simplesmente
desapropria o bem para fazer uma escola. E depois desiste de fazer a escola. E não tem outra finalidade pública para empregá-lo. O que faz o poder público? Ele tem o dever de seguir a regra do artigo 519 do Código Civil. E aí oferecer o bem pelo preço de mercado, pelo preço daquele momento, há uma preferência aquisitiva do expropriado. E aí o expropriado vem, se quiser comprar o bem, compra, se não quiser, não compra. Claro está que se o poder público violar esse direito de preferência, destiná-lo a uma finalidade privada, estará configurada a ter destinação ilícita. E o expropriado, então, terá direitos que decorrem desse comportamento do poder público. Em outras palavras, com a ocorrência da predestinação ilícita, por ofensa ao direito de preferência do expropriado, nasce uma situação jurídica diferenciada para esse expropriado. E qual é essa situação jurídica? É a situação jurídica que decorre, basicamente, da violação do direito de preferência e dá ensejo a uma outra figura que tem um nome especial, que é o nome de retrocessão. Há muita confusão na doutrina entre essa violação desse direito de preferência e as suas consequências no plano do direito pessoal e do direito real. Pessoalmente, acho que, violado o direito de preferência e configurada a ter destinação ilícita, duas situações acontecem para o expropriado. Uma delas é poder pedir perdas e danos pela violação do direito de preferência. Então, o expropriado, diante da destinação ilícita, por ter sido violado o seu direito de preferência previsto no Código Civil, ele ingressa com uma ação de perdas e danos para conseguir recompor o seu patrimônio pelo prejuízo de não lhe ter sido ofertado o bem que poderia ter recomprado. Mas a outra hipótese é a chamada retrocessão. A meu ver, a retrocessão, e sigo aqui a orientação de Celso Antônio Bandeira de Mello, é um direito real. É um direito real que tem o expropriado de pedir o bem de volta, de reivindicar o bem, sempre que ocorre uma predestinação ilícita, por não ter sido respeitado o seu direito de preferência. Então, portanto, havendo a predestinação ilícita, com desrespeito ao direito de preferência, duas oportunidades se abrem. Ou o expropriado pede perdas e danos, ou reivindica de volta o bem. Ou seja, ele passa a ter o bem de volta. Pede na justiça o bem enquanto direito real. Essa discussão ela é polêmica. Há autores que acham que não existe esse direito de reivindicação de volta do bem. O expropriado teria apenas o direito pessoal à indenização, que não haveria um direito real de retrocessão. Dizem isto porque a lei, objetivamente, só fala do direito de preferência. Então, portanto, limitam a esta consequência da predestinação a um direito pessoal de indenização. Há outros autores que dizem não. Esse direito de preferência é inconstitucional, porque se a desapropriação é fundada na Constituição e ela não é destinada a uma finalidade pública, o direito único que tem o expropriado é efetivamente o de reivindicar, enquanto direito real, de volta o bem. Então, portanto, há quem entenda que só a retrocessão envolve esse direito real. Há autores, como Maria Silva Zanello de Pietro, que acham que é um direito misto, ou seja, é um direito que, na verdade, permite ou pedir perdas e danos ou pedir indenização, e até quem fala que pode pedir os dois. A meu ver, tem razão Celso Antônio Bandeira de Mello quando diz, na verdade, nós não podemos confundir. A retrocessão é o direito real de ter o bem. A violação do direito pessoal é um direito a situação que decorre da violação do direito de preferência é um direito pessoal. E o expropriado opta, ou pede indenização ou pede reivindicação. E nós não podemos chamar tudo isso de retrocessão, como dizem alguns autores. A retrocessão é o direito de reivindicar o bem com o direito real. O direito pessoal, e por força da violação do direito de preferência, não é propriamente uma retrocessão. É um direito de indenização pura e simples. Então, portanto, vocês vão encontrar muita confusão doutrinária sobre isso. Gente que chame de retrocessão esse direito pessoal, gente que chame de retrocessão o direito real de reivindicar o bem, gente que chama de retrocessão um direito misto de pedir uma indenização por força da violação do direito de preferência e também o direito de reivindicação do bem. Pessoalmente, prefiro chamar de retrocessão apenas o direito real que decorre da Constituição, que tem o proprietário, em face da predestinação ilícita, de reivindicar o bem de volta. E prefiro chamar de direito indenizatório decorrente de violação do direito de preferência a situação que, não cumprida de acordo com o Código Civil, dá ensejo a que o expropriado possa pedir uma indenização pela violação dessa prerrogativa que tinha de readquirir o bem.
Então, portanto, a meu ver, retrocessão é direito real, de reivindicar o bem, vem da Constituição. Do Código Civil veio o direito a uma indenização se o direito de preferência for violado. Agora, é claro, não haverá propriamente predestinação ilícita, nem direito pessoal à indenização, nem direito a uma reivindicação, se houver a oferta devida do direito de preferência ao expropriado, para que ele possa recomprar o bem de acordo com as regras legais estabelecidas. É o que me parece. Portanto, não confundir a violação do direito de preferência com consequências indenizatórias com a violação do direito de preferência com consequências do direito real que nasce. São duas situações distintas, alternativas, mas exclusivas. O proprietário ou opta por receber a indenização ou opta por reivindicar o bem. É o que me parece, mas é grande ainda hoje a polêmica doutrinária e jurisprudencial em relação ao uso da expressão retrocessão, se ela deve agasalhar direito pessoal, direito real, ou os dois como direito misto, ou se efetivamente se deve separar a retrocessão como direito real e a violação de direito de preferência com uma situação meramente indenizatória, como me parece. Finalmente, para que possamos concluir o tema desapropriação, vamos falar da desapropriação indireta. O que é a desapropriação indireta? Desapropriação indireta é o esbulho possessório irreversível feito pelo poder público, fora de todas as regras legais, que fazem com que um bem privado seja incorporado de fato ao patrimônio público. Nós sabemos que o esbulho possessório, que é aquela situação de apropriamento indevido de uma posse de um bem, pode ocorrer pelo poder público ou pelo mundo privado. E normalmente o esbulho possessório se resolve pelas ações possessórias. Alguém vem, esbulha sua posse, você entra lá com uma reintegração de posse e retoma a posse. Só que quando o esbulhador é o poder público, pode haver uma situação ruim, diferente. Por exemplo, o poder público faz uma represa e dentro da represa tinha um terreno seu. Houve um esbulho na sua posse. Você não recebeu nenhuma indenização. Mas como é que você vai recuperar o seu terreno? Você vai entrar com uma ação de reintegração de posse para esvaziar a represa? O dano público seria imenso. Então, diante deste quadro, construir sua ideia de que se o poder público fizer um esbulho possessório, que faticamente é irreversível, porque o bem já foi destinado a uma obra pública e não tem como se recuperar por parte da pessoa privada, este apossamento irregular e abusivo qualificaria uma forma de desapropriação indireta, ou seja, não tem mais como ter o bem de volta para o expropriado ou para o possuidor, porque efetivamente ele foi de fato incorporado ao patrimônio público. Então, neste caso, eu tenho um esbulho possessório irreversível praticado pelo poder público. É uma situação ilegal, porque para que eu possa ter um bem, eu tenho que pagar prévia e justa indenização, só que o poder público foi lá e fez a obra, e você não tem mais como recuperar de fato aquele bem. Ou tem uma represa em cima do teu terreno, ou foi feita uma estrada em cima do teu terreno, foi feita uma escola dentro do teu terreno. Ou seja, de fato você não tem mais como recuperar o bem. E aí, como é que fica? Sempre que consumado esse esbulho possessório irreversível, que é chamado de desapropriação indireta, aliás, o nome é ruim, porque não é propriamente uma desapropriação, é um esbulho irreversível, mas convencionou-se chamar de desapropriação indireta. Quando acontece esse esbulho irreversível, o expropriado entra com uma ação na justiça para receber a justa indenização. Ou seja, é a chamada ação de desapropriação indireta, que tem uma inversão em relação à desapropriação tradicional. Porque na desapropriação tradicional, quem é o autor é o expropriante. Ele pede ao juiz que fixe o valor da justa indenização. Na desapropriação indireta, quem vai entrar com a ação é o expropriado. Ele foi esbulhado da sua posse. E ele vai pleitear como autor a justa indenização por ter perdido a possibilidade de usar, enquanto proprietário, o seu bem. Então, a ação de desapropriação indireta é uma ação indenizatória que é proposta pelo expropriado para que ele possa receber uma justa indenização pela perda de fato do seu bem. O valor indenizatório da ação de desapropriação indireta é o mesmo valor da justa indenização que se paga na desapropriação comum, na desapropriação direta. Ou seja, é aquela justa indenização com todas aquelas parcelas, inclusive os juros compensatórios. Lembra-se dos juros compensatórios? Aqueles juros que existem para compensar a perda antecipada do bem? Pois bem, na desapropriação indireta, o indivíduo perdeu a posse antecipadamente, antes do pagamento da indenização. Então também correm juros compensatórios, desde o momento em que ocorre o esbulho possessório, justamente para compensar o proprietário que perdeu a posse do seu bem
daquilo que efetivamente lhe aconteceu. Por isso que eu dizia, no módulo anterior, que os juros compensatórios ocorrem na emissão provisória na posse e na desapropriação indireta. São as duas situações em que um proprietário perde a posse do bem antes de receber a justa indenização. Então incide sobre isso os chamados juros que vão compensar esta perda antecipada da posse. Em síntese, na desapropriação indireta, eu tenho um apossamento irregular, abusivo, ilegal feito pelo poder público, que incorpora o bem de fato ao patrimônio público, sem nenhuma ação de desapropriação, sem que ele pague uma justa indenização. Neste caso, o expropriado entrará com uma ação indenizatória que chama ação de desapropriação indireta, com o objetivo de receber a justa indenização por aquilo que efetivamente lhe foi subtraído indevidamente do seu uso patrimonial. Ao final da ação de desapropriação indireta, o juiz fixa uma indenização, o valor equivalente à justa indenização se o imóvel tivesse sido regularmente expropriado, justamente para que o expropriado fique indene e sem nenhuma mácula patrimonial. E assim, acabamos o nosso curso de desapropriação, que englobou os principais pontos que efetivamente devem ser objeto de uma reflexão da sua parte, a partir de agora, analisando outros aspectos e outros detalhes que esses sintéticos módulos não abarcaram. Se você seguir este roteiro, seguramente você terá uma boa compreensão e aprofundada compreensão da desapropriação no direito brasileiro. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.